bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Amiguinho, hoje eu vou ensinar para vocês um versículo novo, que tá lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossa, que maravilha! Toda a família servindo o Senhor Jesus. Maravilhoso, né, crianças? Vamos orar para começar a nossa aula? Senhor nosso Deus, obrigado por este dia, obrigado por mais essa aula, que a tua palavra possa transformar os nossos corações e que nós possamos servir ao Senhor com todo amor. Em nome de Jesus, amém. Boa aula, amiguinho. E a história de hoje está no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o 32. Essa história nos conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Este era o mais novo e este era o filho mais velho. A história não fala nada sobre a mãe, mas conta que era uma família muito bem de vida, ou seja, uma família rica. Mas mesmo tendo de tudo, o filho mais novo pensou em sair de casa. Ai, eu acho que eu vou sair de casa. Sabe, eu quero mandar na minha vida, fazer o que eu bem entender, viajar pelo mundo afora. Não quero mais ninguém mandando em mim, sabe? Ai, mas para isso eu preciso de dinheiro. Já sei o que eu vou fazer. Então, o filho mais novo foi ter uma conversa com seu pai e disse para o seu pai que queria sair de casa. Mas ele disse: bom, para eu ter a vida que eu quero, eu vou pedir ao Senhor a minha parte na herança. Crianças, ele pediu a parte dele na herança. Mas o que isso significa? O que é herança? Herança são os bens que uma pessoa deixa para os seus familiares, ou seja, os pais deixam para os seus filhos quando eles morrem. Quando alguém morre, o pai ou a mãe, o avô, todos os bens que essa pessoa tinha é repartido com a família. Isso se chama herança. Mas neste caso, o pai dele estava vivo, vivíssimo, e mesmo assim ele pediu a parte da herança com o pai vivo. E isto era uma falta de respeito e uma falta de consideração com o pai. O irmão mais velho ficou muito bravo, muito bravo. Que absurdo que ele está fazendo! Tomara que meu pai brigue muito com ele e deixe ele de castigo! De castigo! O pai, com certeza, ficou muito triste com a atitude do seu filho mais novo. Mas ele disse: é isso mesmo que você quer? Tem certeza de que quer fazer isso? Sair aqui de casa quando nada lhe falta, meu filho? Sim, tenho certeza absoluta. O pai ficou muito, muito triste. Mas mesmo assim, o pai fez o que o filho queria. Bom, você já é adulto. Se essa é a sua escolha, então faça como bem lhe parecer. Ótimo. Então, o pai fez como o filho pediu e repartiu a parte dele da herança. E ele, pegando todas as suas coisas, viajou uma longa distância para um lugar bem distante de onde o seu pai morava. Muito distante mesmo. Mas ele não tinha experiência na vida, ainda era um jovem rapaz, com muito dinheiro, porque seu pai era rico e a sua parte da herança deu muito dinheiro. E começou a gastar esse dinheiro com uma vida fácil, com uma vida de prazeres. E logo fez amigos, claro, amigos interesseiros, porque ele pagava bebida e pagava tudo para os seus amigos, então ele estava sempre rodeado de pessoas.
E assim, ele foi gastando o dinheiro dele também com muita bebida. Tá, eu vou pagar pra todo mundo essa rodada. Vamos beber, gente, vamos nos divertir, música! E começou a gastar com muitas coisas fúteis, com bebida, com jogos, com mulheres, com todas as coisas que seu pai tinha dito que não era bom para ele. Mas mesmo assim, ele quis viver a vida ao seu jeito, bebia até se embriagar, e esses amigos, que não eram amigos coisa nenhuma, estavam sempre ali, sabe, aproveitando da situação e pegando do dinheiro dele para ter uma vida fácil. Mas aí, crianças, o dinheiro não dura para sempre. Ele não pensou em trabalhar e fazer aquele dinheiro render. Então, o dinheiro foi acabando. E aí, quando o dinheiro acabou, que ele não podia mais pagar bebida para os seus amigos... Ah, nós não somos mais seus amigos. Você não tem mais nenhum centavo. Os amigos o abandonaram, porque não eram amigos verdadeiros. E aí, ele não podia mais beber, porque ele não tinha mais dinheiro para pagar a bebida, nem para ir nas festas e nem para jogar. Foi aí então que naquele lugar onde ele estava, uma grande fome tomou conta daquele país. E ele precisou arrumar um emprego. E o único emprego que ele arrumou era de cuidar dos porcos. Os porcos vivem num chiqueiro, num lugar imundo, e ele sentia muita fome. Ai, que fome! Eu nunca passei tanta fome na minha vida. Nossa, aquela comida dos porcos parece apetitosa, mesmo com as mosquinhas ali e o cheiro, mas eu tô com tanta fome que eu até comeria essa comida nojenta. Crianças, ele tinha tanta fome que ele quis comer a comida dos porcos que ele cuidava. Mas aí ele se lembrou dos dias felizes da casa do seu pai. E aí ele lembrou que na casa do pai dele tinha pão com fartura. Nossa, os empregados do meu pai comem pão e eu aqui passando fome. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, me recebe como um dos teus empregados, porque eu nem mereço mais ser seu filho. E a roupa dele, crianças, suja, rasgada. E assim, ele fez uma longa viagem para voltar para a casa do seu pai. E aí, quando ele estava chegando perto da casa do seu pai, todo sujo, fedido e faminto, o pai dele o viu de longe. É o meu filho! E o pai dele correu ao encontro dele. Filho, filho! E o abraçou e o beijou. E ele disse: pai, eu não mereço mais ser seu filho. Me trate como um dos teus empregados, mas me dê um pão, que eu estou com fome. Mas o pai disse: imagina, eu vou chamar aqui os meus servos, eles vão te trazer roupa limpa e vamos preparar uma festa, um banquete, oba! E aí assim foi. E cuidaram dele, deram banho, e o pai dele mandou que preparasse um banquete. E o irmão mais velho, vendo tudo aquilo, perguntou: o que será que está acontecendo? Quando ele soube, ele ficou muito bravo. Mas o que meu pai está pensando? Onde já se viu? Este filho que gastou o dinheiro dele esbanjando com bebidas e mulheres, e agora que acabou o dinheiro vem aqui com essa cara. Não acredito. Filho, você não vai entrar para o banquete? Claro que não. Mas por que, meu filho? Porque este filho seu, que só gastou seu dinheiro com coisas erradas, o senhor dá uma festa. E eu que estou sempre do seu lado, o senhor nunca me deu festa. Filho, tudo que é meu é teu. Mas o seu irmão estava morto e reviveu. Vamos festejar. E assim, Jesus contou essa parábola para nos ensinar coisas grandiosas. Nesta parábola, o pai dos filhos representa o próprio Deus. E os filhos somos nós.
Às vezes, nós temos tudo na casa do nosso Pai. Deus, Ele pegou o seu único filho e entregou a morte ao nosso favor para nos salvar dos nossos pecados. E Ele pede para que nós aprendamos da sua palavra e vivamos de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Mas mesmo assim, às vezes, nós fazemos como o filho pródigo, que quer fazer o que bem entende, quer fazer as coisas erradas e se afasta de Deus, o mais distante possível. E aí começa a viver uma vida que sabe que está errado, mas mesmo assim ele quer fazer tudo de errado. E o final dela é o que aconteceu com o filho pródigo, vai sim quebrar a cara. No caso do filho pródigo, ele se arrependeu, mas infelizmente ele só se arrependeu depois que ele perdeu tudo. Em nenhum momento ele se lembrou do seu pai. E nós fazemos isso, às vezes a gente só se lembra de Deus quando a gente está passando por uma coisa muito difícil. Às vezes a gente só ora quando a gente está passando por aquele momento de dificuldade. Mas Deus, Ele quer ouvir a sua oração não só quando você está triste. Deus quer ouvir a sua oração não só quando você está passando por lutas. Deus quer ouvir a sua oração em todo o tempo. Deus quer ter um relacionamento com você, porque Deus te ama e Ele conhece o seu coração. Mas, mesmo ele demorando para se arrepender, ele se arrependeu. Mas esse arrependimento tem que ser um arrependimento verdadeiro, porque Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe quando o nosso arrependimento é verdadeiro ou quando não é. Então nós temos que ter um arrependimento verdadeiro, assim como esse filho teve. Ele se arrependeu verdadeiramente e voltou para a casa do seu pai. A outra lição que nós aprendemos muito importante é que depois que o filho pródigo se arrependeu e ele volta para a casa do seu pai, o seu pai o recebe de braços abertos. Essa é a parte principal de toda a lição dessa história. Deus nos recebe de braços abertos. O perdão de Deus é sem igual. É um perdão muito diferente. Ninguém perdoa como Deus perdoa. É claro que precisa ter o arrependimento verdadeiro, mas Deus, Ele prefere um filho que se arrependa do que o filho que viva lá no pecado. Então, o desejo de Deus é que todos se arrependam e tenham uma vida com Ele, tenham um relacionamento com Ele. Diferente do irmão, que às vezes é aquele que está lá na igreja, obedece, faz as coisas de Deus e não consegue perdoar o seu próximo. Não consegue entender que o amor de Deus prefere o arrependimento verdadeiro. Às vezes, a gente quer que a pessoa seja castigada, assim como o filho mais velho queria, o irmão mais velho. Queria que ele fosse castigado, queria ver o castigo. Mas não, Deus reflete o seu amor de forma genuína, um amor verdadeiro, um amor sem igual, um amor que ninguém pode dar. É o amor que Deus nos dá. Então, que nós possamos pensar nessa história com carinho e entender que Deus, nós temos tudo com Deus e Deus nos ama. E mesmo se a gente errar, mesmo que a gente entre por caminhos tortuosos, Deus aguarda o nosso arrependimento e Ele nos recebe de braços abertos. Essa foi a nossa história de hoje. Aguardo vocês na semana que vem para a próxima aula. Beijos e tchau, tchau.